Fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Matheus Raine e hoje a gente vai ver um pouco de mecânica dos fluidos 1, conteúdo da segunda série do ensino médio. Hoje a gente vai focar principalmente em dois principais tópicos que caem pra caramba nas provas de vestibulares, que é qual? Densidade, massa específica e pressão. Vamos lá, mas o primeiro passo, antes de tudo isso, é você entender de fato o que é um fluido. Antes de a gente estudar a mecânica dos fluidos, precisamos entender o que é um fluido. Basicamente, na natureza, tudo que pode fluir é um fluido. Só que para a gente não deixar esse conceito aberto, muito amplo, imagine aí na sua casa aí, o que pode fluir? O que flui? Puxa, professor, se eu pegar um copo de água e virar no chão, a água vai fluir. Ou seja, a água vai fluir. A água é um líquido, portanto, líquidos são fluidos. Só que existe outra coisa que flui além de líquidos, que é o quê? Imagine a situação onde tem um vazamento de gás. O gás não está fluindo para o ambiente, ele está fluindo. Ou seja, qual é o resumo do entendimento? O que é um fluido? Ou é um líquido ou é um gás. Beleza, galera? É algo que pode fluir. O que pode fluir? Um líquido ou um gás. Joia! Vejam. Agora a gente vai trabalhar essa propriedade aqui chamada densidade. Isso aqui dá muita confusão. Primeiro passo, densidade mede o grau de concentração de massa em um determinado volume. Pensa na seguinte situação, eu tenho várias bolinhas de golfe, só que uma é feita em alumínio maciço, outra é feita em ouro maciço, outra é uma de gelo, uma bolinha de golfe, só que ela é feita em gelo, supomos. Se eu colocar todas na balança e medir a massa delas, a massa vai dar exatamente igual de todas? Não. Por que não? Puxa, mas o volume é o mesmo, o tamanho é o mesmo. Por que a massa é diferente? Porque cada uma é feita de uma substância diferente e cada substância tem sua própria densidade. Essa é a ideia da densidade. Cada substância tem sua própria densidade. Vejam, olha o exemplo. Se essa bolinha de golfe fosse feita em alumínio, ela teria mais ou menos 180 gramas. Se ela fosse feita em gelo, eu dou um chute que umas 70 gramas. Se essa bolinha de golfe ela fosse feita em ouro, ela teria mais ou menos 1.200 gramas. É exatamente isso. O ouro é super denso, ou seja, algo muito pequenininho de ouro tem uma massa muito grande. E aqui é uma tabela, galera, com vários valores de substâncias conhecidas pela gente. Ouro, mercúrio, chumbo, a prata, enfim. Então a densidade de uma substância pura, ela é tabelada. Densidade de substâncias puras, ela é tabelada. Só que eu vou notar aqui a equação da densidade, por quê? A gente pode querer medir a densidade de um corpo qualquer, que não seja puro. Por exemplo, eu quero medir a densidade desse apagador aqui. Como que eu vou fazer para medir a densidade desse apagador, sendo que esse objeto aqui ele é feito em plástico, em vários materiais diversos. Ele não é um material puro, tabelado, para eu olhar qual é a densidade dele. Muito fácil, galera. Vai na balança, coloca ele na balança, vê quanto que ele tem de massa. Coloca aqui a massa. Dá um jeito, através de régua, tal, de geometria, de calcular o volume desse apagador. Pega a massa e divide pelo volume. Aí você tem a densidade de um corpo qualquer. Vamos lá, como conclusão. Densidade de substâncias puras. Tabela. Ah, não é uma substância pura, é um celular, é um objeto qualquer. Como que eu vou saber a densidade de um corpo qualquer? Pega a massa desse corpo e divide pelo volume dele. Simples assim, galera. Vejam, esse exercício está trabalhando justamente esse conceito com você. Olha o que ele falou, ó, que tem uma esfera que é feita em alumínio. E essa esfera feita em alumínio, ela tem 50 gramas. Colocou na balança, tem 50 gramas. Beleza. E o volume dessa esfera é de 30 centímetros cúbicos. Puxa, ele te deu a massa e o volume dela. Só que ele falou o seguinte, essa esfera ela não é maciça. Ela tem uma parte oca. E essa parte oca, vazia, do centro da esfera, tem 10 centímetros cúbicos. E o que ele te pergunta? Qual é a densidade da esfera? Ah, professor, fácil, vamos lá. A densidade da esfera, o que é? A massa da esfera, que vai dividir o volume da esfera. Exatamente. A densidade da esfera é massa sobre volume. Qual é a massa? Puxa, a massa está aqui, ó, 50 gramas. Qual é o volume da esfera? Ah, o volume está aqui, 30 centímetros cúbicos. 30 centímetros cúbicos. Fazendo essa continha aqui, eu acho que vai dar 1,67 gramas por centímetro cúbico.
Puxa, professor, qual é a unidade de resposta da densidade? Como densidade é medida? O que tanto? Vejam, a gente, para responder a unidade da densidade, vai depender da unidade da massa e da unidade do volume. Nesse caso, a unidade da massa era em gramas, a do volume, centímetros cúbicos. Então, basicamente, eu vou juntar as duas unidades para dar a resposta da unidade final. Ou seja, a massa em gramas, o volume em centímetros cúbicos. Então, juntei as duas. Só que olha o que a B pediu para você. A alternativa B pediu a massa específica do alumínio. Massa específica e densidade são termos análogos. Só que o que vai mudar? Vai mudar o seguinte. Vamos lá. Mesma coisa, densidade massa pelo volume. Densidade igual a massa pelo volume. Só que aqui eu quero saber referente só ao alumínio. Beleza. Esses 50 gramas da esfera, ele é composto somente de alumínio. Então, essa massa de 50 gramas é alumínio. Então, beleza, bota aqui os 50. Nossa, professor, mas o que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte, porque essa esfera, ela não é inteiramente feita de alumínio. Não é 30 centímetros cúbicos de alumínio. Por quê? Porque eu tenho 10 centímetros cúbicos oco dentro. Então, vai dar essa variação. Então, se eu quero saber a massa específica ou a densidade do alumínio, só me interessa a parte da esfera onde eu tenha alumínio. Só me interessa onde eu tenho alumínio. Eu tenho alumínio nos 30 centímetros cúbicos? Não. Por quê? Porque eu tenho 10 centímetros cúbicos de oco. Então, 30 menos 10, 20. Então, 20 centímetros cúbicos é de fato o que é feito em alumínio. Coloca aqui, 20. Aqui está em gramas, aqui em centímetros cúbicos. Feito a conta, vai dar 2,5 gramas por centímetro cúbico. Beleza? A e B respondidas. Eu peço para que você dê um pause, tente você refazer sozinho essas duas. Você entendendo isso, você vai conseguir se dar muito bem no conteúdo de mecânica dos fluidos. Essa aqui é a base da mecânica dos fluidos, tá bem, galera? Vejam, olha a pergunta clássica, que uma galera erra isso. Quem é mais denso? A água, o óleo ou o álcool? Vamos supor assim que a pergunta seja somente quem é mais denso, a água ou o óleo. Pessoal, um monte de gente erra essa pergunta. Por quê? Porque as pessoas confundem duas propriedades dentro da mecânica dos fluidos. A primeira delas é a densidade e a segunda é a viscosidade. Realmente, o óleo ele é muito mais viscoso que a água, mas o óleo não é mais denso que a água. Cuidado, galera, não caia nessa pegadinha na sua prova, tá? Vejam, como que eu vou saber qual fluido que é mais denso ou qual que é menos denso? Tem um experimento para você fazer bem facilmente para você descobrir qual fluido é mais denso ou qual é menos denso. É esse daqui. Basicamente, você vai colocar vários fluidos diferentes dentro de um copo, por exemplo. O fluido que ficar mais ao fundo do copo é o mais denso. E conforme vai subindo, você vai chegando nos menos densos. Portanto, a água ela é mais densa que o óleo de cozinha. E o óleo de cozinha ele é mais denso do que o álcool. E o álcool é mais denso que um outro fluido que eu ainda tenho acima do álcool. Mas que outro fluido? Não tenho mais nenhum líquido aqui. Não, mas você tem um gás em cima do álcool, que é o ar, que é o menos denso de todos. Então a ideia é essa. Conforme mais ao fundo eu tiver, mais denso eu sou. Imagine o seguinte, eu vou pegar agora um prego maciço feito em ferro. Prego maciço feito em ferro. Puxa, professor, é um objeto maciço. Se é um objeto maciço, a densidade de objetos maciços, ela é tabelada, é a própria tabela lá. Se eu pegar um prego maciço feito em ferro e jogar aqui, ele não vai parar no fundo do copo? Sim, ele vai. Portanto, eu posso afirmar que o ferro, a substância ferro, ela é mais densa que a substância água? Sim, eu posso. Simples assim, galera. Se eu jogar uma substância aqui, ela descer para o fundo, ela é mais densa que todo mundo. Se ela parar aqui, abaixo eu tenho as mais densas, acima as menos densas. E é assim que funciona a coisa. O que ele pode cobrar muito de você é as unidades de densidade. Você lembra que a gente achou a resposta em grama por centímetro cúbico? Não é o Sistema Internacional de Física para a unidade de densidade. Unidade de densidade no Sistema Internacional é quilogramas por metro cúbico. Como é que eu faço a conversão? Multiplica por 1000. Então, você lembra que o resultado tinha dado 1,67, 2,5? Pega esses resultados aí e multiplica por 1000 que você vai cair no Sistema Internacional de Física. E aqui tem mais uma tabelinha aqui com diversos fluidos aqui e a densidade deles. Só que está fora do padrão do Sistema Internacional. Puxa, eu quero saber quanto que vale, por exemplo, essa substância aqui, o azeite de oliva no Sistema Internacional de Física. Pega o valor dele aqui e multiplica por 1000, vai dar 918. Beleza, galera? Joia!
olha só, o que esse exercício aqui ele está cobrando de você? É muito interessante esse exercício aqui, ele caiu no Enem, e é basicamente o seguinte, o posto de gasolina, onde você vai abastecer o carro, supomos que um dia, eventualmente, você vai abastecer seu carro com álcool. E o posto não necessariamente, segundo o exercício do Enem, ele é obrigado a te vender 100% de álcool. Então é exatamente isso, você vai no posto para abastecer com álcool o seu carro e não é 100% de álcool. A norma, segundo o exercício do Enem, permite uma adição até de 4% de água. Ou seja, você não compra álcool no posto, você compra uma mistura de álcool com água. Obviamente que essa mistura tem muito mais álcool do que água, não é 50% a 50% também. É 96% de álcool puro a 4% de gasolina. 4% de água, desculpe. Beleza. E aqui ele falou o seguinte, ó, para saber se os postos de gasolina estão vendendo combustível com no máximo 4% de água, ele vai medir a densidade. Mas como assim? Vejam, através de uma conta de densidade, a gente vai descobrir a densidade limite do que seria uma adição de 4% de água no álcool. Caso, por exemplo, veja, a densidade da água é 1.000, a do álcool é 800. Se der um valor de resposta muito alto, significa que ele está tendendo mais ao resultado da água. Ou seja, quanto mais alta a densidade for no posto de gasolina analisado, pior vai ser. E aí que uma galera errou esse exercício. As pessoas fizeram a conta certa, chegaram no valor limite ali e tal, e pensaram, puxa, quanto maior o valor de densidade, melhor vai ser o álcool. Nada a ver, galera. Por que nada a ver? Porque a densidade do álcool é menor que a densidade da água. Então, quanto mais parecido com o valor de 800 for essa densidade limite que o posto te vender, melhor vai ser. Mas como que eu vou saber essa densidade limite? Simples assim, ó. Vem comigo, ó. A densidade limite, você vai poder usar quanto de água? Quanto de água é o máximo? Ah, é 4%. 4%. O 4% você pode colocar 0,04 ou literalmente 4%. Essas coisas aqui são iguais, tanto faz qual das duas você vai usar na equação, então o resultado vai ser o mesmo. Beleza? Ah, beleza, é 4% de água e a densidade da água é 1.000. Ah, ótimo. Se é 4% de água, os outros 96% vão ser do quê? Do próprio álcool, né? Então vai ser 96% do próprio álcool. Fazendo essa continha aqui da densidade limite, você vai achar o valor de 808. Então você vai analisar aqui os postos. Ó. O posto 1 está vendendo uma amostra que eles pegaram lá com 822 densidade. Puxa, é a densidade maior do que o limite. Se a maior é permitida ou não? Não, não é. Por quê? Porque tem muita água aqui. Aqui, muita água, muita água. No 4, que está marcando 808, estou no meu limite. Então ainda está permitido. Um pouquinho a mais que 808 já não é mais permitido. E o posto 5 está vendendo com 805, ou seja, uma densidade muito próxima do álcool puro, mas ainda não é o 800, né? Ainda tem uma pequena adição ali de água. Ou seja, está todo mundo vendendo um pouquinho de água para você no posto de gasolina. Ninguém está vendendo o álcool a 800 densidade, ou seja, puro álcool. Beleza, galera? A conclusão desse exercício é essa. Não significa que a densidade é alta que o álcool vai ser bom, que o que eles vão te vender vai ser bom, tá bem? Então a resposta é o posto 4 e o 5, que estão vendendo dentro do padrão permitido segundo o Enem, beleza? Resposta E. Continuando aqui, conceitos de pressão, galera. Pressão, ela é uma força distribuída em uma determinada área. Simples assim, uma força distribuída em uma determinada área. Imagine a situação aqui que eu tenho do martelo. Ora, eu vou pegar o martelo e vou inverter a posição dele. Eu vou colocar a cabeça dele junto à tábua e vou bater na parte mais estreita do prego, aqui na pontinha dele. Ora, eu vou colocar o prego na posição correta, convencional, como a gente vê, e vou bater aqui em cima dele. Qual que vai perfurar a madeira? Obviamente que todo mundo entendeu que a situação que vai perfurar a madeira é a situação 2. Mas imagine que tanto na situação 1 quanto na situação 2, a força que eu bati ali era a mesma. Supomos que eu bati com 100 newtons. Bati com 100 newtons aqui e com 100 newtons aqui. Mas, professor, por que aqui furou e aqui não furou? Por causa da área, pessoal. Como assim por causa da área? Olha o tamanho da área de contato aqui. Olha o tamanho da área de contato aqui. O que é a conclusão disso? Que quanto menor a área de contato, quanto
menor for a área de contato, maior vai ser a pressão. Ou seja, quanto menor a área, maior a pressão. São grandezas inversamente proporcionais, tá bem? Ou seja, se eu tenho uma área bem pequenininha, eu vou bater e vai furar. Se eu tenho uma área muito grande, eu vou bater e não vai perfurar. Isso tem milhares e milhares de exemplos, tá bem, galera? Mas a ideia é essa. Quanto menor a área, maior a pressão. Ah, eu tenho uma área grande, então a pressão é pequena. Essa é a ideia, são grandezas inversamente proporcionais. Só voltando, o que é pressão? É uma força que está distribuída em uma determinada área. Força pela área, força pela área. Força é dada em newtons, área em metro quadrado. Qual que é a unidade de pressão? É a homenagem ao Pascal. Pascal, beleza? Vamos fazer esse exercício aqui. Dá uma lida enquanto o professor apaga o quadro aqui. Beleza, galera. Basicamente aqui é o seguinte, ó, eu tenho um mesmo tijolo que na situação 1 ele está nessa posição e na situação 2 ele está nessa posição aqui. E ele fala para você fazer um comparativo da situação 1 com a situação 2 em relação à força que esse tijolo está exercendo sobre essa plataforma aqui, em relação à pressão que ele está exercendo sobre essa plataforma aqui. Primeira coisa, a força. Que força é essa? Bom, é a força peso que esse tijolo está fazendo sobre essa plataforma. Essa força peso na situação 1 e na situação 2 são diferentes? Pensa assim, se você estiver deitado na sua cama, você vai ter uma certa força peso. Se você estiver de pé, a tua força peso vai mudar? O teu peso vai mudar porque você está deitado, porque você está de pé? Não vai mudar, né? A mesma coisa aqui, não importa se está deitado ou está de pé, a força peso é o mesmo. Ou seja, a força da situação 1 e da situação 2 é a mesma. Puxa, então a pressão também é a mesma, professor? Não, a pressão não é a mesma. Por que a pressão não é a mesma? Porque olha o tamanho dessa área de contato na situação 1 e olha o tamanho da área de contato na situação 2. Na situação 2, a área de contato é menor. Se a área de contato é menor, a pressão da situação 2 é maior. Grandezas inversamente proporcionais, beleza? Então vamos lá. As forças são iguais, só que a pressão do 1 ela é menor do que a pressão do 2. Por quê? Porque na situação 2 a área é menor. Se a área é menor, a pressão é maior. Então, alternativa B. O pessoal congela esse exercício, lê ele de volta e tenta responder você sozinho agora, beleza? Galera, sugestão de exercícios para casa. Página 316, 317 e 318. Só que eu deixei alguns pedidos especiais, alguns exercícios aqui, que é o Desenvolvendo Habilidades 5 da página 317 e 1 e 4 da página 317, tá? Que esses aqui eu gostaria muito que você fizesse. Só não vai confundir, tá? Esse aqui é do Desenvolvimento Habilidades e esse aqui é dos complementares. Esses três aqui principalmente, beleza? Então, valeu, galera. Obrigado pela aula de hoje e até a próxima.